Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do nosso tema 2 da nossa disciplina de segurança no trabalho, onde nós vamos falar do tema acidente do trabalho. Então, espero que nós possamos evoluir no nosso conhecimento e aprender cada vez mais em nossa disciplina, tá? Aqui seguem os meus contatos. E nós vamos iniciar já falando acerca do que é o acidente de trabalho. Na aula 1 nós já falamos um pouquinho que o trabalho ele é trabalho desde de quando o homem é homem, desde que a Terra existiu aí, desde a antiguidade, e o homem ele sempre teve que trabalhar, que produzir, teve que caçar. Então, as primeiras atividades do homem começou aí pela sobrevivência. Então, ele tinha que caçar, ele tinha que pescar, como eu já falei, ele tinha que se locomover e ele usava ferramentas para isso, para construir, para caçar, para usar em benefício dos seus alimentos, enfim. E o homem passava por diversos desafios, porque ele tinha que enfrentar feras, animais, ele tinha que subir em árvores, ele tinha que passar por lugares que eram totalmente difíceis, né? E ele não tinha, de certa forma, os recursos necessários. Então, provavelmente, o homem ele sofreu muitos acidentes, né? Que eram considerados no trabalho. Então, vocês tentem imaginar aí você fazendo uma atividade que seja, de certa forma, arriscada e você não ter os recursos para se fazer determinado tipo de tarefa. Então, o risco de acidente ele pode ser grande também, né? Então, a gente vê que o homem, ele desde a sua época ali de sobrevivência, ele sempre usou recursos para trabalhar, tá? Então, a gente vê que os humanos, eles fabricavam, eles utilizavam ferramentas para facilitar a execução do seu trabalho, tá? E aí a gente começa a entrar no nosso tema da nossa disciplina. Por quê? O acidente de trabalho, ele começou a acontecer ali na Revolução Industrial, tá? Começou a ficar em evidência porque era um meio de se produzir, um meio de ter fábricas e máquinas de forma avassaladora, e os acidentes eles começaram a aparecer no ambiente de trabalho, tá? Porque as pessoas estavam muito expostas aos riscos de trabalho. Então aquilo só foi aumentando, tá? E atualmente aí há várias empresas que estão implantando as normas, estão criando normas para prevenção de acidentes de trabalho, tá? Mas os índices ainda eles acabam sendo altos. Por quê? Acabam sendo altíssimos. Por quê? A gente sabe que o capitalismo, o meio de se produzir, o meio de querer sempre a produção em massa, de querer produzir mais, a tecnologia, isso trouxe para que o homem, para que as pessoas, os trabalhadores, eles tivessem que se tenham que se empenhar mais. Então, os trabalhadores eles precisam produzir mais de uma maneira desenfreada, a tecnologia aparecendo e os índices de acidentes acabam sendo altos. Por quê? O homem tem que produzir, o funcionário tem que produzir, então ele tem que fazer as coisas de maneira rápida, ele não pode errar, ele tem a tecnologia ali e também isso acaba, de certa forma, tirando o trabalho formal, tá? Porque a tecnologia, as fábricas, as máquinas, elas acabam tirando o trabalho formal ali de certa forma e as pessoas elas acabam tendo meios clandestinos de se trabalhar. Por quê? A tecnologia chegou aqui, vamos tentar abrir uma outra empresa para a gente fazer as coisas de maneira manual e aí acaba tendo índices altíssimos de acidentes de trabalho. Por quê?
empresas não preparadas, empresas com máquinas que não são fiscalizadas, porque muitos acreditam que quando você tem que seguir as regras certinha, você tem custos, você tem dificuldades de produção, a empresa, eu falo como CNPJ, as empresas elas acabam sofrendo porque é muita fiscalização, eu não posso fazer desse jeito, então vamos tentar aquele jeitinho ali, e aí que acontecem os riscos e os requisitos de acidente. Porque, infelizmente, hoje em dia há empresas que não se preocupam com a saúde do trabalhador, não se preocupam em fornecer os EPIs necessários, as empresas querem burlar as leis, fugindo de pagamentos de insalubridade, de periculosidade, por exemplo. Então, as empresas elas acabam fugindo disso, e aí que acontecem os riscos e os índices de acidentes, porque as empresas querem fugir, né? E por isso que atualmente, mesmo com essas implantações em evidências de normas de prevenção de acidentes de trabalho, o índice ainda é enorme por conta disso, tá? Então a gente vê que desde a antiguidade, desde a Revolução Industrial, o índice de acidentes é elevadíssimo, nos dias atuais também é elevadíssimo, por isso que a profissão aí de técnico de segurança do trabalho, ela está cada vez mais em evidência, porque empresas precisam andar nas regras, né? As empresas precisam andarem na linha ali, e elas precisam contratar pessoas capacitadas, onde vocês serão os futuros profissionais aí, e vocês verão que vocês terão muito trabalho pela frente para colocar as empresas para se alinharem aí no planejamento de um bom ambiente de trabalho, tá? E aí, pessoal, a gente pode ver que o acidente de trabalho, ele traz grandes prejuízos, tá? Tanto para o trabalhador, quanto para a família do trabalhador e para as empresas, tá? E, além disso, para o governo. E a gente vai ver aqui um panorama básico de algumas coisas que podem acontecer como prejuízos com relação ao acidente de trabalho. Então, a primeira situação é que o prejuízo que é causado é no acidentado, né? Ele tem um prejuízo de sofrer uma mutilação, tá? De alguma parte do seu corpo, dele ficar incapacitado de trabalhar por algum acidente que ele sofreu, até mesmo por morte, né? Os danos físicos, o psicológico do trabalhador, geralmente quando ele sofre algum acidente é afetado, porque um exemplo, se ele tiver uma amputação, ele acaba sofrendo preconceitos, a sociedade acaba julgando, eles acabam aí, de certa forma, né, o trabalhador que é acidentado chegando à pobreza, porque ele não vai conseguir trabalhar e muitas vezes o benefício que ele recebe não é o suficiente. E a gente vê que o primeiro prejuízo é para com o acidentado, o trabalhador que sofreu o acidente. E, consequente, a família dele. Porque ele tendo um acidente de trabalho, a família dele vai sofrer, tá? Porque ele não vai conseguir trazer o sustento necessário para a família vai sofrer, vai ter as situações de sofrer junto com o acidentado, de ampará-lo, enfim. Imagine a situação que é causada aí para um pai de família, para uma mãe de família, né, de ter sofrido um acidente aí, que são afetados os filhos, a esposa, o marido, enfim, é um grande prejuízo aí, tá? E a outra parte é com relação aos custos da Previdência Social, porque quando o acidentado ele sofre, né, um acidente, ele sofre ali com relação à empresa, ele tem que ser afastado, e aí ele tem que ter uma aposentadoria antecipada, tem que ter o auxílio-doença, os familiares, se caso o trabalhador vier a óbito, tem que se pagar a pensão por morte. Então,
tem todo um amparo que a Previdência Social, que o governo ele tem que dar ao funcionário acidentado. Justíssimo, né? É justo, tá? Mas os custos são altíssimos, então acaba-se tendo custos altos, né, com o do governo em amparar essas pessoas, né? E a ideia não é que se tenha acidentes de trabalho, a ideia é que o governo ele cresça com a produção, né, junto e retribua também o cidadão. Mas isso é um caso que a gente não vai entrar, tá? Senão a gente fica a aula inteira falando dessa questão do governo, da questão de nós, trabalhadores, enfim. Mas eu quero só focar em que o governo ele acaba tendo prejuízos, né, com relação aos gastos quando tem um acidente de trabalho. E também quem sofre as empresas, né? São as empresas, melhor dizendo. Elas perdem porque elas precisam... imagine você se acidentando. Vamos pensar agora pelo lado da empresa. Imagine você como um chefe de empresa, um dono de empresa, né? Ou dona de empresa, ou uma gestora, um trabalhador seu que ele sofre um acidente. Primeiro que você vai ficar extremamente triste por isso, né? Que é algo que você não queria que acontecesse, né? Por conta, pensando no bem-estar do ser humano. Segundo, você vai precisar repor essa pessoa no período que ela está afastada, né? E você vai ter que ter outros tipos de gastos, de custos. Você vai perder, talvez, o profissional que fazia o trabalho muito bem, né? A empresa ela vai ter que ter gastos com relação a afastamentos, a empresa ela acaba perdendo também, outra coisa que a empresa acaba perdendo talvez certificados de garantia de qualidade. Nós vemos as empresas comemorando, estamos 400 dias sem acidente. As pessoas acabam tendo bons olhos dessa empresa. Agora, se é uma empresa que sempre acontece acidentes, a empresa acaba não sendo bem vista. Acaba mostrando que a empresa não é bem cuidada, que a empresa não se preocupa com o ser humano, com seus empregados, com seus funcionários. Então, a empresa também acaba tendo prejuízos. Então, olha só o panorama, né, do acidente de trabalho. Olha só o panorama que isso tudo traz, tá? Prejuízo ao trabalhador e à sua família, prejuízo ao governo, à previdência social e prejuízo com relação às empresas também, tá? Então, olha só o panorama disso tudo. Então, acidente de trabalho nunca será normal, nunca será bom, jamais, tá? Então, toda empresa deve se preocupar, toda empresa deve cuidar do seu trabalhador, do seu funcionário, do seu empregado, tá? De uma maneira geral, porque os prejuízos são enormes, né, pessoal? Muito bem, continuando aqui, eu quero trazer alguns dados para vocês, que segundo o relatório, que esse relatório é feito aí em determinados períodos, normalmente a OIT faz, né, que é a Organização Internacional do Trabalho aí, mostrou que em 2018 o Brasil ele está ocupando o terceiro lugar em números absolutos no ranking mundial, tá, de casos de mortes por acidentes de trabalho. Só fica atrás aí dos Estados Unidos e da China. Então, olha que dado horrível para o Brasil, né? De acidentes, de mortes, né? Por acidentes de trabalho causando morte, né? Casos de mortes por acidente de trabalho. O Brasil ele ocupa o terceiro lugar. Mas há controvérsias nesses dados, tá? Porque eles também fazem a conta por número de mortes a cada 100 mil trabalhadores. E fazendo essa conta, número de mortes a cada 100 mil trabalhadores, a posição do Brasil aí fica em 42º lugar, com 2,33 óbitos, que também não é legal,
né? Quando a gente fala em óbito, é horrível pensar nisso, tá? É uma vida que se perde por causa do trabalho, porque a pessoa foi trabalhar e acabou perdendo a sua vida. E esses dados, eles são muito controversos. O Brasil, ele acaba só colocando nesses dados os CLTistas, as pessoas que são CLT, que são registradas, as que não são registradas, de certa forma as pessoas que têm o trabalho informal, que acontece muito acidente, né? O Brasil acaba não computando esses dados e aí a gente vê que o índice de acidentes de trabalho aí no Brasil é altíssimo. Então esses dados são controversos, mas a gente sabe que acontece muito acidentes de trabalho, são muitos os ambientes que são precários, tá, para se trabalhar, tá? E também atualmente aí o Brasil ele tem gerado gastos bilionários ao ano por conta de aposentadorias antecipadas, por causa de auxílios de trabalho, auxílio doença, né? O Brasil ele tem gastado muito, bilhões no ano, por conta de acidentes do trabalho. Tá? Então, são dados que são importantíssimos. Por que eu estou falando desses dados? Para que a gente possa ver que é preciso ter a segurança no trabalho. É preciso ter o técnico de segurança no trabalho, porque os riscos continuam elevados. Aí nós podemos pensar que a responsabilidade é da empresa também. A empresa precisa contratar profissionais qualificados, precisa contratar futuros técnicos, né, da segurança do trabalho, como você, que eu creio que vai se dedicar nesse curso, que vai se dedicar nesse módulo, para que esses índices possam cair, para que se faça um planejamento coerente, um planejamento estratégico entre a empresa, entre o profissional da área de segurança no trabalho, para que possa ter ações preventivas, ações durante o trabalho, pós-trabalho, que possa diminuir esse índice, tá? De acidentes, o índice de um ambiente de trabalho hostil, um ambiente de trabalho que seja aí ruim. Então, esses dados mostram que é preciso um profissional como você, que será o profissional do futuro, para diminuir esses índices aí de risco, tá? Aí você pensa, poxa, mas aí se não tiver acidente, talvez é um pensamento hostil isso, talvez não é um pensamento hostil, mas poxa, se não tiver acidentes, o que é que eu vou fazer ali? A sua função não é que tenha o acidente e você corrigir, não, é que você continue na empresa para que o acidente não aconteça, que você faça o seu trabalho de maneira correta para que os acidentes não aconteçam. Talvez você é um trabalhador que já atua, né, em algum ambiente de trabalho e você está fazendo esse curso porque você pensa, poxa, na empresa onde eu estou, eu quero melhorar o ambiente de trabalho para torná-lo mais seguro, tá bom? Então, essas são algumas situações aí quando eu trago esses dados aí para vocês, tá? E aí, pessoal, continuando, tá? Eu quero falar aí da definição legal do que é o acidente do trabalho, tá? E falando um pouquinho da definição legal do que é o acidente de trabalho, nós podemos verificar aqui, ó, que o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados previdenciários, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Então, esse é o termo da definição legal do que é o acidente de trabalho, tá? Então, é bom nós frisarmos isso, nós sabermos qual é a definição legal do acidente de trabalho. E um fato aqui que eu vou deixar para vocês são essas leis aqui que vocês precisam verificar. Eu vou deixar abaixo na descrição desta videoaula. Você pode clicar, tá, no link e
é uma lei onde considera-se o acidente de trabalho. Então aqui tem o link, tá, pessoal? Vocês vão ler, são bastante considerações, né, que mostram o que é considerado acidente de trabalho, e o outro link também, o que é equiparado, o que se equipara a um acidente de trabalho. Então aqui são dois links que eu vou pedir para vocês clicarem, tanto no link da descrição desse vídeo, quanto no material que eu vou disponibilizar para vocês do PDF da aula, para vocês clicarem e ter uma tarefinha aí de casa para vocês lerem acerca dessas leis, tá? Você como futuro técnico de segurança do trabalho, você precisa estar inteirado com as leis, né? O mínimo possível. Você precisa entender, né? Então, é preciso que você leia. Eu não trouxe aqui essas leis por conta de que a aula ia ficar maçante para a gente, tá? Eu falar lei por lei, item por item aqui, com certeza a aula iria ficar maçante. Então, eu peço para vocês clicarem e verificarem, né, a lei onde considera-se acidente de trabalho e onde equiparam-se ao acidente de trabalho. Então é só clicar, ler e verificar aí essa situação, tá? Você precisa entender um pouquinho das leis onde fala de acidente de trabalho, tá? E aí, pessoal, eu quero deixar algumas coisas aqui para vocês também, para complementar a nossa aula, tá? Quando nós falamos de acidente de trabalho, as coisas que não são consideradas como doença do trabalho. Então, o que não são considerados como doença do trabalho? A doença degenerativa, tá? E o que é a doença degenerativa? As doenças são aquelas que acontecem em razão da deteriorização ou decomposição de todo o organismo, envolvendo vasos sanguíneos, tecidos, ossos, visão, órgãos internos e cérebro e tecidos. Então, a doença degenerativa não é considerada, tá? Não é considerada uma doença do trabalho. Outra doença que não é considerada doença do trabalho, a inerente ao grupo etário. O que é isso? São aquelas que acometem em determinada idade. Então, por exemplo, mal de Alzheimer, a osteoporose, a catarata e dentre outras aí doenças. Outra doença que não é considerada doença do trabalho, a que não produza incapacidade laborativa. Essa não é considerada, obviamente, doença do trabalho, porque são as doenças que não trazem incapacidade para trabalhar, tá? Doenças corriqueiras aí. E a outra doença que não é considerada doença do trabalho é a doença edêmica. O que é a doença edêmica? É aquela doença que é típica de determinada região. Por exemplo, a febre amarela na Amazônia. É uma doença endêmica. Então, ela não é considerada doença do trabalho. Aí nós temos as outras, a gripe, a dengue, a malária, a tuberculose, também não são consideradas doenças do trabalho, tá? Outra situação que é importante nós entendermos quando falamos de acidente do trabalho. Os tipos de acidentes, né? E nós temos 3 tipos de acidentes aí que eu deixei separado para vocês, tá? Primeiro, eu quero falar desta lei aqui, tá? Lei federal, que determina no artigo 22 que todo acidente do trabalho ou doença profissional deve ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de multa de caso de omissão. Então a gente vai ver que toda doença deve ser comunicada ao INSS, tá? E nós temos os tipos de acidentes de trabalho, que devem ser comunicados também. E para a gente falar dos tipos de acidente, eu separei 3. O primeiro é aquele acidente típico. E o que é o acidente típico? Que é realizado durante a jornada de trabalho. Nós temos o acidente de trajeto, que é aquele da residência para casa ou vice-versa. E o acidente atípico ou de doenças, que é o profissional ou o trabalho, ou do trabalho. Então, para a gente entender, o que é um acidente
típico é aquele que é durante a jornada de trabalho. E o que é um acidente típico? Um exemplo, olha aqui, que eu estou deixando de amarelo. O cidadão, né, o trabalhador, ele está ali fazendo uma manutenção em algo que é alto e ele subiu na escada. E aí ele acabou caindo da escada e sofreu um acidente. Esse é um acidente típico, porque foi durante a jornada de trabalho dele, né? Ele sofreu um acidente típico. O que é o acidente de trajeto? O cidadão, o trabalhador, ele estava se deslocando da casa dele para a empresa e ele sofreu um acidente, ele sofreu um atropelamento. É um acidente de trajeto, tá? Um acidente de trabalho de trajeto. E vice-versa, está saindo da empresa e indo para a sua casa, é um acidente de trajeto. E o acidente de doenças ou o acidente atípico. O que é esse acidente atípico de doenças? Tá? O profissional, vamos supor que ele está trabalhando em uma máquina e ele tem que operar essa máquina para a produção e ele está ali na máquina e a cada 2 minutos ele tem que se abaixar para apertar um botão nessa máquina para ela continuar funcionando. Só que durante determinado período, ele acabou sofrendo aí de uma doença, ele acabou contraindo uma doença, uma dor nas costas, um problema na coluna por conta disso, dele ficar abaixando o tempo todo ali, conforme o tempo ele acabou atribuindo a ele essa doença na coluna, tá? Adquirindo essa doença. Então isso é considerado um acidente atípico, um acidente de trabalho atípico ou de doenças. Ele teve a doença ali durante o seu período em que ele ficou na empresa, tá? Então esse é um exemplo bom para a gente entender. O trabalhador, ele estava em uma máquina e por conta dele ficar operando essa máquina, ele acabou adquirindo essa doença, uma dor na coluna, tá? Então esses são os 3 tipos de acidente. Espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? E aí, pessoal, nós começamos a entrar na questão da importância de se realizar uma comunicação adequada do acidente de trabalho. E hoje nós temos meios formais, eu falei que é preciso avisar o INSS e é preciso avisar a Previdência Social. A empresa ela deve comunicar os órgãos aí regulamentadores, os órgãos que regem a questão dos acidentes do trabalho, a questão do trabalho. As empresas elas devem comunicar o INSS. Então, existe um formulário que é bem conhecido, que é chamado de CAT. O que é esse CAT? Ele é um formulário que o CAT quer dizer comunicação de acidente do trabalho. Então, é importante que as empresas, ao acontecer um acidente, elas abram um CAT, que é o comunicado de acidente ao trabalho, tá? É um formulário que a empresa preenche o nome dela, o CNPJ, o motivo de acidente, qual foi o tipo de acidente, o tipo de CAT, e aí a empresa tem que fazer isso. Se a empresa se recusar, o próprio trabalhador ele pode sim abrir um CAT da sua situação ou o próprio médico que o atendeu, o próprio hospital, tá? Mas é obrigatório a empresa preencher o CAT, tá? Que é o comunicado de acidente ao trabalho, do trabalho, tá? Então, é importante, como eu falei, que se comunique, tá? A questão do acidente do trabalho, tá? E é importante que o formulário seja preenchido corretamente, tá? Eu separei aqui para vocês do lado, tá? Como que a CAT, né, deve ser emitida, tá? A CAT deverá ser emitida de acordo com o tipo de ocorrência. E aqui tem uma tabelinha. Então vamos supor, qual foi a ocorrência? O acidente do trabalho foi típico ou de trajeto. Eu expliquei. Acidente típico. O funcionário estava ali trabalhando em cima da escada, caiu da escada
então a gente precisa abrir um CAT para essa pessoa. Então, é um CAT inicial. Esse é o tipo de CAT, tá? Teve uma outra ocorrência. Qual foi a ocorrência? Foi um reinício de tratamento ou foi um afastamento por agravamento da lesão que o trabalhador teve por conta do acidente de trabalho. Então, é um CAT de reabertura, tá? Então, o funcionário caiu da escada, voltou a trabalhar, ficou bom, mas um período, por conta do acidente que ele teve que se afastar de novo porque a lesão piorou. Então, é um CAT de reabertura. E a outra ocorrência, teve um falecimento por conta de um acidente de trabalho. Então, é a CAT de comunicação de óbito, tá? Então, se a empresa acessar ali o site da Previdência Social, ela consegue abrir o CAT. Então, vai mostrar qual é o tipo de CAT. Se é um CAT inicial, um CAT de reabertura, um CAT de comunicação de óbito. Então, é só para vocês entenderem que é importante as empresas fazerem o CAT, que se elas se recusarem, o funcionário ou o próprio médico pode abrir um CAT, o hospital, e cada tipo de ocorrência tem um tipo de CAT para se fazer, tá? Que o CAT é comunicado de acidente ao trabalho. Então é importantíssimo fazer essa comunicação e vocês, como técnico de segurança do trabalho, é importante que vocês estejam inteirados. Normalmente o RH das empresas que costumam fazer isso, mas vocês precisam estar inteirados quanto a isso também, tá? E aí, pessoal, a última parte aqui da nossa aula, para vocês ficarem inteirados, eu acredito que todos devem saber, mas é bom falarmos que a empresa ela é responsável pelo pagamento ao funcionário do primeiro ao 15º dia de afastamento, tá? Então, o funcionário ele se machucou, caiu da escada, e o médico atestou ali para ele 30 dias de atestado. Então, o funcionário ele vai ficar afastado por 30 dias e a responsabilidade de pagar o funcionário, a responsabilidade da empresa fica entre o primeiro e o 15º dia de afastamento. A empresa tem que pagar o funcionário. A partir do 16º, a data de pagamento, né, a partir do 16º dia de alta, e o pagamento tem que ser realizado pelo INSS, tá? Na forma de salário-benefício. Então, o trabalhador que ficar afastado por mais de 15 dias, ele tem uma estabilidade de 1 ano a partir do dia de alta. Então, o trabalhador ele tem que ser bem amparado, tá? E eu deixei por último aqui, só para a gente entender rapidamente, os tipos de benefícios pagos pelo INSS aos acidentes de trabalho. Então, vamos supor, qual é o benefício? É auxílio-doença. Então, o valor a ser pago é 91% do salário do benefício. Qual que é o benefício? Aposentadoria por invalidez. Qual que é o valor a ser pago? 100% do salário do benefício. Auxílio-acidente, 50% do salário do benefício. Pensão para os dependentes do acidentado, 100% do salário do benefício, tá? Então, esses são os tipos de benefícios pagos pelo INSS quando se fala de acidente de trabalho. E aqui tem algumas condições para concessão, para a data de início e a data de cessão aí de encerramento, quando se fala dos benefícios, tá? Então, vocês podem parar o vídeo, analisarem aí essa tabela e também tem no conteúdo aí na apostila de vocês. Certo, pessoal? A nossa aula sobre acidente de trabalho ela vai terminando aqui com relação ao conteúdo. Espero que vocês tenham entendido alguns pontos que nós falamos e fixamos aqui, que é interessantíssimo e importante que nós estejamos inteirados com tudo que acontece quando falamos de acidente de trabalho. E vocês viram aí que nós temos, né, como profissionais da segurança do trabalho, vocês como profissionais da segurança do trabalho, tem um trabalho muito árduo aí e é preciso estar inteirado com tudo, tá? Porque não é fácil, mas também
não é tão bicho de sete cabeças assim. Basta a gente estudar, verificar tudo certinho para a gente ser ótimos profissionais, tá? Para finalizar, eu deixo aqui o exercício de fixação e a presença na aula. Então vocês vão responder através do link que eu mandar para vocês essas 3 perguntinhas básicas aqui com relação ao conteúdo. Qual é a definição legal de acidente de trabalho? Vocês vão colocar aí para mim, eu falei na aula. Explique os tipos de acidente de trabalho. O que é o acidente de trabalho típico? O que é o acidente de trabalho de trajeto? E o que é o acidente de trabalho de doenças ou atípico, tá? E por último, o que é o CAT e qual é a sua importância? Respondam para mim essa atividade, né? Esse exercício de fixação para constar a presença de vocês na aula. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês aí na próxima aula. Ótimo período de estudos aí a todos e dúvidas é só me chamar, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.